Oi, gente! Hoje a gente vai importar uma base de dados do Excel para o Power BI e depois a gente vai tratar ela, porque a gente vai ver que essa base aqui, e talvez a sua também, não está no formato que o Power BI consegue entender muito bem. Então vamos nessa! Aqui nós temos a nossa base de dados que a gente vai utilizar hoje. É uma base de vendas de celulares, dividido pelas marcas, e a gente tem duas informações aqui. Algumas linhas são sobre quantidade e outras são sobre faturamento. E nós temos colunas levando em consideração cada um dos meses, a partir de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril. Por que essa base aqui não está de acordo com o que o Power BI precisa? Primeiro que a gente tem células mescladas. Quando a gente vê aqui e a gente tira a mesclagem, que é isso que o Power BI vai fazer, a gente vê que as linhas se dividiram e uma ficou vazia. Mas não tem problema, se o seu Excel for assim, você ainda pode deixar ele dessa forma, porque a gente consegue tratar isso muito facilmente dentro do Power BI, mas precisa saber tratar, tá bom? E também essa outra questão aqui, das colunas estarem cada uma com um mês, em vez de ser, por exemplo, uma coluna só com todos os meses e a outra coluna com todos os valores, por exemplo. Isso seria o que a gente chama de normalização, quando cada coluna a gente tem um tipo de informação diferente, e só um tipo, e em cada linha a gente tem um evento. Vou mostrar aqui como é que a base deveria estar desse jeito aí normalizado, Aqui, ó, a gente tem uma coluna para a marca ou aparelho, Uma coluna para o mês, uma coluna para a quantidade e uma coluna para faturamento. Pode ser meio chato você ter que mexer no Excel que você já usa há muito tempo, talvez alguém que já mande para você desse jeito ou sai do sistema assim, a gente consegue tratar isso com facilidade dentro do Power BI. Então vamos lá para o Power BI. Como é que a gente consegue importar então algum tipo de dado? Eu vou obter dados, que aí a gente vai obter dados de alguma fonte de dado comum. A fonte de dado mais comum é o Excel, A gente usa muito quando a gente é de setores mais de negócio, Que nós não somos TI, nós somos de venda, de marketing, de RH, de financeiro. Tem muitas outras possibilidades, Tem SQL, aí tem o Azure, aí tem a internet, aí tem o CSV. Mas, como eu já falei, a gente usa muito mais o Excel e ele é muito mais simples de fazer essa conexão aqui. Então eu vou clicar nele e ele vai te pedir qual é a pasta em que o seu arquivo está salvo. Eu deixei um link para esse arquivo na descrição, então é só baixar ele aí, salvar aí na sua pastinha e selecionar agora. Ele vai estabelecer a conexão e o que ele vai aparecer aqui nessa janelinha diferente? Ele tem dizendo, venda de aparelhos XLSX, que é o nosso arquivo, e ele também tem dizendo quais são as duas abas que a gente tem dentro do arquivo, que é a aba vendas e a normalização da aba vendas. A gente vai aqui para vendas mesmo e ele vai mostrar uma preview, uma pequena visualização do que a gente tem lá dentro. Tá vendo que ele já modificou aqui aquela mesclagem que a gente tinha nas colunas? Mas não tem problema, a gente vai conseguir consertar isso tudo. Se você tiver certeza de que a sua base de dados está de acordo com o que o Power BI consegue entender, você poderia vir aqui em carregar. Porém, eu já nem lembro mais que esse botão existe. O que é carregar? Eu só sei transformar dados. Porque transformar dados você consegue tratar essas informações antes de você trazer para dentro do Power BI algo bagunçado que ele já não vai entender desde o início. Então vamos aqui em transformar dados. Agora tem duas janelas do Power BI. Eu não sabia nem mexer em uma. Como é que eu vou conseguir mexer em duas? Respira. Vamos lá. O que é essa janela que ele abriu? Lembrando que essa primeira janela ainda está aqui, tá? O Power BI em si ainda está aqui. A segunda janela que ele abriu, ele chama de editor do Power Query, que é onde a gente vai editar os dados, Primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que a gente tem a consulta vendas, a gente tem várias colunas aqui com nomes esquisitos, a gente tem as etapas aplicadas, que foi o que foi feito até agora, A fonte é o arquivo que foi selecionado, a navegação é entrar naquela aba e o tipo alterado é porque cada coluna vai ter um tipo diferente de dado ali dentro. Pode ser texto, pode ser número, pode ser data, entre outros. Pode até ser localização se você tiver uma lista de cidades, por exemplo. E isso pode fazer diferença se você colocar dentro de um mapa. Uma coisa que está esquisita já é o nome das colunas. A gente precisa fazer com que essa linha primeira seja o cabeçalho da nossa tabela, Então a gente vai clicar aqui em usar primeira linha como cabeçalho, já na página inicial mesmo. Então agora ele colocou a primeira linha como cabeçalho e a gente pode começar a fazer a questão de preencher essa coluna aqui que está mal preenchida, Quando você quer mudar alguma coisa numa coluna, você vai aqui em transformar, porque você quer transformar a coluna. Para preencher, para baixo aqui essas linhas, aqui, eu pego esse e preencho para baixo. Pego esse e preencho para baixo. Tem um botão para fazer isso exatamente, que é o botão de preenchimento. Primeiro eu preciso selecionar a coluna que eu quero modificar, que eu quero transformar. Eu vou aqui em preenchimento, que é essa setinha para baixo. E aí tem duas opções, eu quero para baixo mesmo. E ele terminou de preencher, fácil, fácil. Agora, o que a gente precisa é conseguir normalizar essa questão aqui
da nossa base estar muito horizontal. Tem muitas colunas, quando elas na verdade deveriam ser linhas. Por que isso é importante? Porque eu posso querer somar, por exemplo, todas as vendas da Apple de 2019. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pegar uma célulazinha de cada coluna? Fica muito esquisito. Porque, na verdade, qual é a estrutura aqui do Power BI que ele leva como estrutura mínima? Lembra que no Excel, a estrutura mínima é a célula, né? Então, em cada célula, eu só coloco uma informação. Aqui, a estrutura mínima, como o Power BI está preparado para conseguir lidar com muitas informações, a estrutura mínima já é a coluna. Então, se a gente tiver mais uma informação por coluna, e pior, se a gente tiver a informação no cabeçalho, porque a data é uma informação que eu preciso, vai ficar muito complicado da gente conseguir fazer os somatórios, as diferenças, as médias que a gente pode querer fazer lá dentro. Por isso, a gente precisa ter a normalização, uma informação por coluna e um cadastro ou fato por cada uma das linhas. Vou aqui, como é que a gente faz essa questão de normalizar essas colunas aqui de data? Eu vou clicar na primeira, eu vou até o final aqui da base, né, até a última coluna, segurar o Shift e clicar na última. E ele selecionou tudo entre aquela primeira e essa última, né, e tá selecionado aqui tudo bonitinho. Agora, a gente precisa fazer alguma coisa que seja de tirar ela deitada e botar em pé. Tem um íconezinho aqui que parece isso, né? Tá meio deitadinho aqui, tá mais em pezinho aqui, tá dizendo que é transformar colunas em linhas, é exatamente isso que eu quero. Ele já consegue fazer isso sozinho. Muito legal, né? Então, transformar colunas em linhas. Aí ele criou uma coluna chamada atributo, que era o atributo do nome daquelas colunas, né? Ele chamou isso como atributo por algum motivo. Vamos colocar aqui data? Ou melhor, vamos botar mês, porque não é exatamente a data da venda, mas sim o mês daquelas vendas todas. E aí a gente tem um total aqui por cada um dos meses. Que já está bem mais parecido com o que a gente tinha lá na normalizada, né? Porém, a gente ainda tem algumas colunas que tem mais de um tipo de informação, tipo a coluna de valor. Que valores são esses? Alguns são de quantidade e outros são de faturamento. Então, eles são tipos diferentes. Um vai ser um valor inteiro, porque a quantidade de celular nunca pode ser valor quebrado, né? E outro vai ser valor de dinheiro, então é um decimal fixo, a gente vai ver daqui a pouco. O que a gente precisa fazer é que para cada uma dessas linhas que tem quantidade, a gente põe em uma coluna. Para cada uma das linhas que tem faturamento, a gente bota em outra coluna. Então, a gente vai ter uma linha para cada uma desses acontecimentos aí de venda. A gente vai aqui também em transformar, só que em vez da gente ir da coluna horizontal aqui para em pezinha, a gente vai da em pezinha para deitadinha, né? Que a gente quer que tenha mais colunas do que tem agora. Coluna dinâmica. Vou clicar nela e o que ele me explica? Use os nomes da coluna vendas para criar novas colunas. O que são os nomes na coluna vendas? São os textos que tem escrito aqui nela, né? São uma quantidade e outro faturamento. Como só tem dois nomes, vão ser duas colunas. Qual é a coluna de valores? O que a gente vai ter dentro dessas colunas quantidade e faturamento? Vai ser a coluna de valor, né? Eu quero que no cabeçalho seja quantidade e embaixo sejam todos os valores das quantidades, os números que estão na coluna valor. Agora, a gente tem um padrão esquisito aqui dentro do Power BI. A gente precisa ir nas opções avançadas, o que ele faz, em vez de pegar os valores e pegar o 366, o 285 e tudo mais, ele na verdade conta. Esse aqui vai ser 1, aí vai contar 2, vai contar 3. Não entendo por que ele faz assim. O Power BI pode ser um pouco excêntrico em alguns momentos. Mas a gente vai aqui em não agregar, que isso já funciona. O que é não agregar? A gente não junta nada, a gente não soma, a gente não conta. Só pega do jeito que ele é e coloca nas duas colunas. Perfeito? Agora é só colocar o OK. Agora a gente já tem aí, ó, que bonito, as nossas 4 colunas. Em cada uma das linhas a gente tem algum tipo de evento. Por exemplo, aqui são todas as vendas da linha de aparelhos da Apple no mês de janeiro de 2019, com a quantidade tal e o faturamento tal. Agora, a gente pode ver aqui que tem uma coisa escrita aqui nessa quantidade. A gente tem um ABC 1, 2, 3, o que é isso? Eu já tinha falado que era para ser um número inteiro, né? Vamos colocar aqui número inteiro, só clicar aqui, número inteiro. Apareceu uma coisinha esquisita, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é de propósito. É pra gente arrumar uma coisa que acontece muito nas bases e que pode acontecer na sua também, especialmente se for preenchida manualmente. E aqui na de faturamento, a gente faz mais ou menos a mesma coisa, só que com número decimal fixo, o que é dinheiro aqui. Então já tem aqui o cifrão que quer dizer dinheiro. Aí ele vai sempre colocar aqui as duas casas, ele vai dividir os pontinhos aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Agora, se eu não soubesse o que é esse negocinho aqui, eu poderia tentar só ir e aplicar, que é quando a gente leva para outra janela. Vamos ver o que acontece se eu tentar aplicar tendo esse negocinho vermelho aí. Ele vai aparecer essa janelinha aqui, de que ele está tentando transportar os números aí para dentro do Power BI em si.
Agora é a hora que a gente fica assustado. Nossa, tinha erro na minha base, como assim? O que é isso? Eu não faço ideia do que tá errado. O Power BI tem uma coisa muito legal que ele pode exibir os erros. Ele te mostra exatamente qual é o erro que está acontecendo ali, linha por linha. E naquela coluna que está errado, porque pode não ser a linha inteira, pode ser uma coluna específica, como a gente tinha olhado que aquela estava vermelhinha, né? Show! Agora ele apareceu pra gente aqui, erros na consulta. E ele apareceu só uma linha, ele tinha falado que era só em uma linha. É na linha aqui do Samsung de julho de 2020. A gente tem erro nessas duas colunas. A gente pode clicar neles e entender qual é o erro. Não conseguimos converter em número, detalhes, sem vendas. Esse detalhes aqui é o que tem escrito dentro daquela célula, por isso está tendo erro. Então, era numa célula que deveria ter uma quantidade e está dizendo no texto sem vendas. Que estranho, por que será que as pessoas colocaram isso? Não sei, mas alguém botou isso ali e deu erro porque o Power BI não entende que aquilo é um número. Que não é, né? É um texto. E faturamento, será que é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que eu precisei fazer mesmo para conseguir voltar para o faturamento? É só clicar aqui no xizinho. Se você não viu, é só clicar aqui e ele volta para o anterior. Sempre que você quiser desfazer algum tipo de ação que você fez e não gostou, você pode clicar aqui no xizinho em cima. Depois de clicar nela, você clica no xizinho que ele fica vermelho e ele desfaz. Show? Agora a gente vai aqui na nossa tabela para a gente conseguir resolver o erro. Não é na tabela de erros, é na nossa tabela mesmo. Ele agora percebeu que tem erro nas duas, né? Eu posso selecionar uma das duas colunas ou até as duas. Vou selecionar as duas que a gente vai ver que vai funcionar para os dois ao mesmo tempo. Eu quero fazer o quê? Modificar elas, né? Eu quero transformar. Então eu vou aqui em transformar e eu vou substituir números, né? Eu vou trocar tipo 1 pelo 2, mas aí vai ser 100 vendas por alguma coisa que vai ser número. Aqui, olha, ele já tem substituir erros. Ele sabe que às vezes a gente tem erro e a gente quer substituir todos eles por algum valor específico. Quando a gente tem 100 vendas, o que a gente quer dizer isso em números? É o zero, né? Então a gente vai e substitui pelo zero. Vou dar OK. Depois que ficou tudo verdinho, agora bonitinho, antes de aplicar, percebi mais uma coisa. Aqui no meio a gente tá como texto. Não é texto isso não, né, gente? É data. Aí a gente clica aqui e a gente poderia vir só em data, só que data é um tipo de dado que, em alguns locais, ele tem um formato meio diferente. Então, pode ser, eu já tive experiência, do Power BI trocar o mês e o ano, por exemplo, colocar no formato americano. Quando claramente o nosso que é o certo, né, óbvio. Então, a gente precisa vir aqui usando a localidade. Então, a gente vai dizer qual é a localidade que a gente quer que tenha aquele dado, porque em cada localidade vai ser um formato diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão, põe primeiro o mês e depois o dia. Mas aqui a gente põe o dia, depois o mês. Então, o tipo de dado vai ser data mesmo, tudo bem. E a localidade vai ser português do Brasil. E ele vai entender aqui que é esse formato bonitinho, como a gente sempre usa. Perfeito, agora sim a gente tem todos os nossos dados em formato que a gente quer, não aparece nenhum erro e a gente pode fechar e aplicar e a gente estaria pronto agora para começar o nosso relatório em si. Só mais uma coisa antes da gente terminar o vídeo. Antes da gente continuar no próximo vídeo a construir nosso primeiro Power BI. Vou pedir uma análise aqui para vocês mais pensante. Você tá vendo aqui embaixo que tem um botão de like? Você já analisou se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você gostou dele, se você quer deixar um joinha aqui embaixo? Então considera, porque é muito importante para o canal e pode ser muito importante para você ter esses vídeos dos próximos passos, né, dos próximos episódios recomendados para você pelo YouTube, tá bom? Obrigada por assistir e até a próxima!